Olá, meus alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues trazendo para vocês mais uma aula de História com slide, agora sobre a civilização egípcia. Durante milhares de anos, os caçadores e coletores habitaram das margens do rio Nilo, passaram do nomadismo para o sedentarismo, um processo muito parecido com o que aconteceu às margens do rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Então, vários grupos humanos, antes que sobreviviam com o nomadismo, passam a fixar morada e tirar o sustento de suas famílias a partir das graças do rio Nilo, como a fertilidade das suas margens, bem outros benefícios. O uso do rio pelos grupos humanos contribuiu para que esse processo ocorresse, pois com as margens férteis foi possível praticar agricultura e alimentar os grupos cada vez maiores. Então, praticar a agricultura num lugar de posição geográfica caracterizada pelos desertos e por áreas muito secas, isso só foi possível graças à presença de grandes rios, como o rio Nilo no Egito e os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Então, só dá para pensar no desenvolvimento de grandes civilizações nessas áreas áridas e secas graças à presença desses rios. O rio também possibilitou a pesca e a navegação, o que mais tarde permitiria a realização de comércio interno e externo. Não só a questão da agricultura, mas também a questão do ir e vir das grandes frotas de barcos que traziam e levavam produtos agrícolas de todos os lugares do Egito, como também de outras partes do mundo antigo. Então, naquela época, os rios eram praticamente grandes avenidas onde circulavam uma grande quantidade de produtos e de pessoas. Nas margens do Nilo, além de tudo, ainda existia o papiro, que era um vegetal onde os egípcios passaram a produzir uma espécie de papel onde se registrava inúmeros documentos, sejam eles religiosos, políticos ou administrativos. A criação de gado se tornou fundamental para o crescimento e desenvolvimento do território egípcio. O Egito Antigo, o milagre do Nilo. Segundo o historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva quer dizer presente. E aí é o que eu já estava falando, de que o Egito só pôde surgir como uma grande civilização do mundo antigo graças a todos os benefícios que o rio Nilo gerava para aquela área do planeta. Com o desenvolvimento agrícola e a especialização do trabalho, algumas das pequenas comunidades se tornaram cidades, o que ocasionou a união de dois grandes reinos: o Alto Egito, com a capital em Tebas, e o Baixo Egito, com capital em Mênfis. O governo dos povos era de responsabilidade do faraó. Então, essa designação de Alto e Baixo Egito não quer dizer que o Alto Egito fique em cima e o Baixo fique embaixo. Aqui a questão é de altitude, de altura da superfície. Então, o Alto Egito, que era as áreas mais altas, ela ficava no sul do Egito.
E o Baixo Egito, que eram as partes mais baixas, as planícies, fica no norte do Egito. Então, vamos ver nas imagens. Nós temos aqui a pessoa do faraó, que é o rei. Além de rei, ele é um grande general de guerra e ele é, além disso tudo, a encarnação do deus Horus. Então, assim como na Mesopotâmia, o Egito vivia sob um regime político chamado de teocracia, quando o governante, além de tudo, ele é um deus ou a encarnação de um deus. Como eu falei, o Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica no sul, porque essa designação entre baixo e alto está relacionado às altitudes daquela superfície. Então lá em cima, que é a parte mais fértil, por conta do delta, que é esses braços que o rio Nilo ganha próximo ao mar, é chamado de baixo por conta da alta quantidade de planícies de terras mais baixas. E no Alto Egito por conta das altas altitudes. Inclusive, existem algumas cascatas no rio Nilo, onde o rio nasce no interior da África e vai descendo as montanhas e desembocando lá no delta, no mar Mediterrâneo. Então foi desenvolvido dois reinos, onde o reino do Baixo Egito, o faraó usava a coroa vermelha, e no Alto Egito, o faraó usava a coroa branca. Com a unificação dos dois reinos, você pode observar em vários filmes ou seriados que envolvam o Egito, vocês vão ver o faraó usando uma coroa que na verdade é a unificação de duas coroas. O faraó, além de ser considerado uma encarnação do deus Horus, passou a ser chamado de filho de Ra, o deus Sol, único proprietário das terras e das riquezas. Então, o faraó vem da linhagem dos deuses. Então, isso dá ao faraó uma sacralidade, torna o faraó descendente dos deuses e não uma pessoa comum como as demais pessoas. O faraó era ao mesmo tempo um rei e um deus vivo. Representava a maior autoridade política e militar. Era dono de todas as terras e controlava os trabalhos de canalização e também do comércio. Em troca, seu dever era garantir a ordem no território e lutar contra os inimigos. Então imagina o quanto de povos tentaram dominar o Egito, principalmente para ter acesso a essas áreas extremamente férteis, onde já se desenvolvia uma grande civilização. Então controlar o Egito era controlar várias riquezas, seja ela mineral, seja ela de outra espécie. Para governar um território, o faraó administrava uma organização complexa, com vários tipos de funcionários e um exército. Um desses grupos era o dos sacerdotes, responsáveis por cultuar os deuses, considerando que a sociedade egípcia era politeísta, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Eles também se dedicavam à ciência, por isso dominavam um sistema de escrita composto por signos e símbolos chamado hieroglífico. Então, os sacerdotes abaixo do rei, eles tinham um grande prestígio na sociedade egípcia, principalmente pela grande quantidade de deuses que o Egito cultuava
E esses sacerdotes, eles estavam a serviço da sociedade egípcia, assim como do rei, nesses vários cultos aos vários deuses. Além disso, o hieroglífico, que era uma escrita onde era bastante complexa, porque cada palavra tinha um desenho específico, tornando os ideogramas hieróglifos de grande quantidade. Então, não é como o nosso alfabeto, que temos algumas letras e com a junção dessas letras a gente pode falar, a gente pode escrever ou nominar qualquer coisa que exista. Eles não, cada palavra era um ideograma, um desenho diferente. Então, saber ler no Egito era garantir um prestígio social. Esse tipo de escrita, ele é tanto usado nos documentos políticos, quanto também nos documentos religiosos. Daí a grande importância de quem sabia ler no Egito Antigo. Havia também a escrita hierática, que vem do grego hierática, que significa sacerdotal. Consistia em um modelo cursivo. Em vez de desenhos, seria outro tipo de ideograma, outro tipo de desenho muito parecido com as letras. De registro usado pelos escribas e sacerdotes por ser mais prático e rápido de se escrever do que os hieróglifos. Então, uma outra classe social muito importante na sociedade egípcia, que também está ligado aos estudos e à escrita, são os escribas, que são responsáveis por copiar e manter vivo a administração, como também a memória do povo egípcio, através de sua habilidade com a escrita. Então, observe que nessa sociedade, quem sabia ler e escrever, quem estudava, tinha grande prestígio na sociedade. Podiam trabalhar nos melhores cargos públicos e com isso viver uma vida bem melhor. Existia uma outra escrita que era chamada de demótica, que era um sistema de registro mais simples e por isso mais popular. Então aí está os hieróglifos, a escrita hierática e por último a escrita demótica. Um tema muito conhecido por todos é a religião egípcia, né, devido à fama que seus deuses ganham, tanto nas histórias em quadrinhos quanto nos filmes ou seriados, e faz do Egito uma verdadeira traz uma verdadeira admiração pelo que nós chamamos de egiptologia, ou seja, o estudo do Egito, ou sobre o Egito. Então, com base na realidade em que viviam, sobretudo com influências da natureza, os egípcios representavam seus deuses de diferentes formas. Se você observar as aulas anteriores, qualquer sociedade antiga vão relacionar as forças da natureza com uma divindade. Não poderia ser diferente assim com o Egito. Há pinturas que os apresentam com um corpo humano, chamar esse tipo de Deus apenas com corpo humano é chamado de antropomórfico, ou seja, forma humana, ou então humano com cabeça de animal, que é chamado de antropozoomórfica, ou seja, forma de humano e animal, e também tinha os deuses que eram um todo animal,
que é chamado de zoomórfico. Então, os deuses com o corpo inteiro de animal, chamado de zoomórfico. Deuses com o corpo todo humano, antropomórfico. E deuses com corpo de humano e cabeça de animal, chamado de antropozoomórfico. Com base nessas construções, elaboravam mitos ou lendas para exemplificar os fenômenos da natureza. E esses mitos e essas lendas eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo que fala sobre vários mitos e lendas egípcios, muito interessante, que vocês com certeza vão gostar. Então aí tá os principais deuses egípcios, sabendo que existem muito mais. Então, de pele verde e de roupa branca, você tem Osíris, o deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, da magia e fertilidade. Horus, deus da vingança, do céu, proteção e da guerra. Tote, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Sete, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Hathor, deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento, ou seja, mumificação. E Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Você vai entender aí por que cada um tem essas funções quando vocês assistirem esse vídeo que eu vou colocar na descrição dessa nossa videoaula. A redescoberta do Egito. Depois de vários milênios, onde o Egito foi conquistado por outros povos e os egípcios tiveram que assumir a cultura e também a língua desses povos dominadores, toda essa cultura rica ela acabou desaparecendo e ela só vai ser redescoberta no século XVIII, na verdade no século XIX. Conhecemos tudo isso sobre o Egito Antigo graças à descoberta da Pedra de Roseta, que é um fragmento de uma estrela que mede cerca de 114 centímetros de altura e 72 de largura. A pedra está gravada com 3 formas de escrita. Uma delas é o grego, que era um idioma, uma língua conhecida pelos cientistas dos séculos em diante. É como se fosse o inglês de hoje em dia. Se você viajar para qualquer lugar do mundo, você não precisa saber a língua daquele povo. Se você souber inglês, você se comunica nesses países diversos. Mesma coisa era o grego. Se você conhecesse o grego, você poderia se comunicar com as pessoas de várias partes do mundo. A outra era a hieroglífica, que vimos agora há pouco, e a terceira era a demótica, que era a escrita mais popular. Então, essa pedra de Roseta, que está exposta no Museu de Londres, ela está escrita em 2 idiomas egípcios e no idioma grego, que era conhecido pelos cientistas. Então, foi que o descobridor dessa pedra, um francês chamado Jean-François Champollion, ele vai usar o grego como base para traduzir o hieróglifo e o demótico. Então, assim, foi um achado muito importante, porque como Champollion ele conhecia o grego, ele usou o grego para traduzir essas escritas antigas egípcias, e com a tradução da escrita hieróglifa e demótica, eles puderam, enfim, traduzir todos os textos que eles encontraram no Egito, numa época em que o Egito foi invadido por Napoleão Bonaparte, imperador da França.
Então a gente conhece tanta coisa sobre o Egito hoje graças à descoberta desse Champollion e também graças ao seu intenso trabalho de tradução a partir de uma língua universal chamada grego. Então, gente, vamos revisar, reveja essa aula e realize as atividades referentes a esse assunto, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos e tchau!